Amém? Vamos orar então, vamos falar com o Pai, vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai falando com aquilo que é mais importante, né? Falando com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa tarde, quero te louvar pelo poder de estarmos juntos aqui. Quero te louvar, Senhor, por esse projeto, por essa palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Pai. Quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Quero te louvar, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa tarde. Que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa fazer através de nós, fazer em nós tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Ministra sobre as nossas vidas nessa tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? Saturnino e Grazi estão aí também. Que bom ter vocês aqui, tá? Sempre uma alegria poder receber. Eu quero reforçar o convite do fim de semana. Final de semana chegando, né? Hoje é quinta-feira. Nós temos o nosso bazar acontecendo aqui, né? Viva Tudo Bazar. E eu quero desafiar você a estar aqui na nossa sede, aqui no Espaço Viva, né? Na nossa sede administrativa. E aí vai acontecer das 9 da manhã até as 17 horas. Vai ser um tempo muito especial. Tenho certeza que Deus tem coisas muito preciosas para ministrar sobre a sua vida aqui na comunhão dos irmãos, né? No partir do pão vai ter umas comidinhas aqui, umas guloseimas aqui, e vai ser muito jóia. E você pode abençoar, se você ainda não está seguindo aí o Instagram do Viva Tudo Bazar, coloca aí no seu Instagram, Viva Tudo Bazar, tem várias fotos já dos looks que vão estar aqui disponível para as pessoas comprarem, né? Muito legal, né? Muita iniciativa legal. Então, participa, segue lá o Viva Tudo Bazar e vem aqui no Espaço Viva, sábado, a partir das 9 horas da manhã, vai ter uma equipe aqui te esperando, tem uma equipe aqui trabalhando assim para te atender. Quero dar boas-vindas à pastora Carla, que está com a gente aí, minha esposa querida, né? Pastora da nossa igreja, pastora do regional aqui comigo. Muito bom ter a companhia, ter a bênção, ter o cuidado, né? Pastor Valquimar também, lá de Pedra Bonita, está com a gente aí, Boa Vista. Seja bem-vindo, pastor Valquimar. Maria Macedo, Maria Conceição está com a gente. Rafael Bernardo, paz, família, boa tarde. Boa tarde, querido. Maurício Miranda também, são lá de Lagoa do Pau, Jaguaraçu, né? Estão com a gente aí. Devagarinho o povo vai chegando, né? Devagarinho o povo vai entrando, o povo vai chegando. Vão se acostumando novamente com esse modelo da quinta-feira, né, na hora do almoço, e a gente vai trabalhando aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, para aquilo que Deus tem. Domingo nós temos nossos cultos, né? 9 da manhã e 19h30, não perca os cultos, culto de ensino de manhã, e à noite eu vou estar falando sobre a raiz do medo. É a próxima palavra aí na série Raízes, vou estar ministrando sobre a raiz do medo. E aí você pode falar assim, mas eu não tenho medo de nada. Será? Será? Você pode não ter medo de barata, eu espero que você não tenha, né? Mas você pode ter outros medos. Medo de dar errado, medo de não acertar, medo de fazer, medo de avançar, medo de ficar. Tem tantos medos, né? Tantos medos. E aí você pode ser ministrado, então, domingo. É uma palavra poderosa para a sua vida, a raiz do medo. Vamos extirpar essa raiz da nossa vida, vamos arrancar os brotos dessa raiz em nome de Jesus e vamos viver livres, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Bom, eu quero falar com você nessa tarde. A gente deu aí 8 minutos aí de espaço para as pessoas chegarem, né? Tá bom, né? Agora vamos honrar quem já tá. Seja bem-vinda, Matilde Lourdes. Eu quero compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração, algo que Deus tem falado comigo. Às vezes a gente acha que... deixa eu começar aqui a introduzir o assunto e te contextualizar naquilo que Deus tem ministrado na minha vida. Rafael Souza, pastor Rafael, seja bem-vindo.
Vai ser uma frase hoje aí, só a comunicação está preparando, eu escrevo as frases e mando para eles e eles preparam para ficar bonito, né? Para ficar uma artezinha bonita, a pastora Carla também prepara para ficar um negocinho bonito. E aí você pode divulgar isso, põe isso para frente, porque às vezes uma frase pode abrir o entendimento de alguém. Né? E eu estava pensando sobre servir a Deus como igreja, servir a Deus como ministério. E aí Deus vai ministrando algumas coisas na nossa vida. E eu pensando sobre isso, comecei a refletir sobre o que nós estamos fazendo e o que Deus está vendo. Difícil entender isso? O que nós estamos fazendo hoje e o que Deus está vendo. Porque Deus ele não vê uma fotografia. Né? Nós vemos uma fotografia. Nós estamos aqui. O que o Bispo Paulo está fazendo aqui agora? O Bispo Paulo está fazendo uma live para algumas pessoas que estão online receberem a palavra de Deus. Isso é uma fotografia, é um momento. Mas Deus não está vendo esse momento. Deus está vendo o que isso vai gerar lá na frente. Deus está vendo o meu coração, a motivação do meu coração. Deus está vendo o que eu fiz antes disso, né, para chegar até aqui, ou o que eu não fiz. Então Deus ele vê a cena completa, ele vê o vídeo completo, a eternidade. Nós vemos o momento. E às vezes, Paz Angélica, boa tarde. Às vezes a gente entra em crise por causa disso. Porque a gente não entende o todo de Deus. A totalidade da ação de Deus. A gente vê um momento, e aí geralmente a gente vê a dificuldade, porque a nossa alma, a nossa tendência é ver as coisas pelo lado da dificuldade, mas nós não vemos o que Deus está fazendo. E aí o texto que eu queria compartilhar com você é um texto muito conhecido, livro de 1 Samuel, capítulo 16, é aquela passagem de Samuel e Jessé, né, ungindo a Davi. E aí, no verso 6, diz assim: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queria guardar essa passagem com você. E aí Jessé faz passar Abinadab, depois vai passar Samar, vai passando os filhos, né? 7 filhos diante de Samuel, e nenhum deles foi aceito por Deus. Deus queria Davi. Paz, Railane, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus queria a Davi. E aí manda chamar Davi no pasto, e Davi é ungido rei. Forte, né? Forte. Deus não separou Davi pela beleza de Davi. Embora eu ache que Davi tinha uma beleza exótica, né? Davi tinha o cabelo avermelhado, Davi tinha uma aparência, eu penso que boa, mas não foi isso que fez com que Deus o chamasse para ser rei. O que fez Deus chamar Davi para ser rei foi o que estava no coração, que só Deus sabia. E aí tem uns negócios fortes aqui, tem uns negócios, uns ensinamentos fortes para a gente. Quem gerou no coração de Davi foi Deus. Deus fala que o gerar vem dele, ele que gera isso em nós. E Deus sabia o que tinha gerado. Mas será que Deus não gerou em mais ninguém, só em Davi? Ou Deus gerou e Davi deu espaço e os outros não deram? Pensa sobre isso. Tá? Deus gerou e aí Davi deu espaço para isso acontecer. Tanto é que ele acaba de ser ungido e volta para o pasto. Porque o coração dele não estava naquilo que Deus iria fazer. Davi é ungido rei, mas ele não se torna rei. Olha que coração resolvido. Tem gente que, no mundo, na naturalidade, ele faz uma faculdade de
de quê? Sei lá, de engenharia, de medicina, de pedagogia, sei lá. E aí ele sai com um diploma dizendo que ele é engenheiro. Isso quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa na área de engenharia porque ele está apto a isso? Não. Inclusive, eu tenho alguma experiência nessa área de engenharia, né? Eu trabalhei em algumas empresas de engenharia. Então, quando você vai se candidatar a fazer uma obra, obras grandes, obras com volume de complexidade alto, você tem que provar que a sua empresa ou o RT da sua empresa, o responsável técnico da sua empresa, ele tem habilidades registradas no órgão competente, no caso no CREA, né? Conselho Regional de Engenharia, para executar aquela obra. Mas o cara é engenheiro, mas se ele não tiver uma qualificação, ele não pode executar. Olha só que forte. Davi é ungido rei, mas ele não é rei ainda. Deus estava separado. Ele fez a faculdade para ser rei e passou, mas agora precisava da prática. E a prática não é como rei. Próxima passagem aqui vai ser Davi e Saul, vai ser Davi e Golias. Já ungido rei. Já era ungido rei. Mas vai enfrentar lá. A forma que ele seria rei, olha, que ele tem ensinamentos muito preciosos aqui, muito preciosos. Davi é ungido rei, mas para ele se tornar esposo da filha do rei, ele teve que matar um gigante. E ele já tinha unção de rei. Quantos de nós, presta atenção, a gente quer algo que ainda não é nosso? Né? Tem um chamado, e aí você fala, não, eu tenho um chamado, então todos têm que me tratar como alguém que tem um chamado. Não tem, filho, não tem. Se você não tem resultado, se você não tem ainda o quê? Experiência com Deus, experiência com o povo, experiência com o chamado que Deus te deu, vai estudar, vai procurar, vai matar gigante, vai derrubar gigante. Depois, Davi só casa com a filha do rei, só recebe a filha do rei depois de derrotar Golias. Tem coisas que só depois que você vencer que você vai receber. É isso mesmo. Ter uma unção não significa resultado. Não significa tomar posse. Conheço um monte de pessoas que têm uma unção para escrever que nunca escreveram nada. Pessoas que têm uma unção para cantar que nunca cantaram nada. Tem uma unção para pregar e nunca pregaram nada. Unção para cuidar de pessoas e nunca cuidou de ninguém. Tem a unção, mas nunca fez nada. E o problema é você viver escondido atrás dessa unção. Né? Tem um negócio muito forte. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e aí a gente começa a buscar fora daquilo que Deus está nos dando uma resposta. Davi não foi buscar em outro reino a forma de se tornar rei. Ele construiu o momento dele de rei dentro do próprio reino que ele fazia parte. Estava sujeito a Saul e ele se sujeitou a Saul. Né? Se o teu pastor te derramou sobre você uma unção, provavelmente é ele que vai te conduzir sobre esta unção. Você precisa entender isso. E aí eu queria entrar em alguns assuntos sérios com você que na prática, porque às vezes a gente fala de unção, de reino, de Davi, de Saul, e fica tão distante para a gente. Mas eu queria falar algo sobre isso na prática. Deixa eu te falar algo que Deus colocou no meu coração. Tem coisas que Deus tem mandado você fazer hoje, você participar hoje, que você não entende o porquê. Você não entende o porquê porque você não pode ver o coração. Mas Deus está vendo o coração. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo fácil. Vai ter o bazar aqui sábado, o bazar aqui da igreja, o Viva Tudo Bazar. E aí você pensa assim, eu não vou no bazar porque eu não quero comprar nada no bazar, não estou precisando de nada, então eu não vou. Ou você pode pensar assim, eu não preciso de nada no bazar, mas eu posso ir lá
participar daquilo que está no coração de Deus. Porque o que nós estamos vendo no bazar é algo temporal, é uma fotografia, é um momento. Mas o que Deus gerou no nosso coração, que nós nem sabemos ainda o que é algo muito maior. O bazar vai abençoar dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas. Talvez para virar uma centena, falta você aqui. Entendeu? Falta você aqui, talvez, abençoando alguém. Falta você aqui, talvez, comprando um lanche ou fazendo uma oferta. Não quero nada, mas eu quero fazer uma oferta para o Ministério de Ação Social, de Justiça Social, no mercado social. Talvez a bênção de uma pessoa não vai acontecer porque você está olhando só o momento e não está olhando o tudo que Deus está fazendo. Entendeu? Se eu e a pastora Carla tivéssemos pensando o tempo todo só no momento, a gente ia fazer muito menos coisas dentro da igreja. Porque eu e ela, a gente não dá conta de fazer. Mas porque nós estamos tentando ouvir a Deus e deixar Deus sondar o nosso coração e nos levar aos lugares que Ele quer, nós temos várias frentes de trabalho e na maioria das frentes nós não estamos mais. Entendeu? Hoje nós não precisamos mais fazer escala da diaconia, fazer escala da Rede Kids. Nós não precisamos mais estar no bazar sábado. Não, o bazar vai acontecer de qualquer jeito. Você está entendendo? A gente não vai precisar, a gente não precisa mais dar aula em todos os cursos que tem na igreja. E a gente já fez isso. Né? A gente já deu aula em escola de servos muitas vezes. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque já gerou e já tem pessoas. Então a gente pode fazer outra coisa. Agora a gente pode falar para Deus, Deus sonda o nosso coração e nos leva a outros lugares agora. Mas já foi testado. O que eu estou querendo dizer para você? Para de ver só a fotografia. Para de ver só o momento que está acontecendo. Talvez não faça sentido para você aquele momento, naquela hora. Mas isso vai refletir lá na frente. Porque Deus está olhando para o nosso coração. E participar das coisas que Deus está fazendo, querido, é um privilégio, uma semeadura que você vai carregar para a eternidade. Então tem umas coisas muito poderosas para a gente entender aqui nessa passagem de Davi sendo ungido rei. Vamos lá, vamos recapitular então. Ele foi ungido rei, mas ele não reinou. Para ele começar o processo, ele teve que matar um gigante. Depois ele foi perseguido pelo rei, pelo atual rei. E aí ele, perseguido, ele respeitou a unção do atual rei. Olha só, querido, presta atenção. Quando Deus fala que ele não olha o exterior, que ele está olhando o coração, ele está dizendo para a gente que ele viu em Davi esse coração. Ele viu em Davi um coração não medroso, não preguiçoso, não orgulhoso. Está entendendo? Não. É esse coração que Deus achou em Davi. Vai chegar um dia que ele vai ter que matar um gigante. E ele não vai correr, ele vai enfrentar o gigante. Vai ter um dia que ele vai ser perseguido injustamente, mas ele vai respeitar a unção. Ele é respeitador. Ele sabe honrar. Ele sabe respeitar. Ele entende dos princípios. Vai chegar um dia que ele vai assumir o reino, mas ele vai me perguntar as coisas, ele vai ser obediente a mim. Foi esse coração que Deus encontrou em Davi. E aí eu sei que talvez você esteja pensando assim, né? Porque a gente pensa sempre o pior, né? Naturalmente o homem pensa. Então você esteja pensando assim, mas ele errou, mas teve um dia que o coração dele... Sim, para você ver que os melhores corações também podem errar. E mesmo esse coração errante, ou que errou naquele momento, Jesus vai dar testemunho dele, em nome de Deus, dizendo, olha, eu encontrei um homem segundo o meu coração, Davi. Olha que forte. E às vezes a gente fica pensando, o que a gente vai...
a gente fica olhando para um momento. Eu nunca olhei para a igreja por um momento, querido. Eu nunca olhei para a igreja com uma imagem estagnada, uma foto. Eu sempre olhei para a igreja como um lugar de movimento, um lugar dinâmico, um lugar que se movimentava o tempo todo. Sempre, sempre, sempre. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Quero mesmo. Quero desafiar você a ver o que Deus está gerando no seu coração, o que Deus está encontrando no seu coração, o que Deus está vendo agora. Se Deus fosse revelar para você e para mim o que tem no nosso coração, o que Ele iria encontrar? Ele encontrar medo ou coragem? Orgulho ou humildade? Obediência ou rebelião? O que Ele ia encontrar no nosso coração? É essa a pergunta que eu te faço. É essa a pergunta que fica pra gente. E aí, de acordo com a resposta, você vai entender as suas escolhas, as minhas escolhas. Porque olha só, o que faz eu ir à igreja servir a Deus são as minhas motivações. E elas podem ser motivações corretas ou motivações erradas. O que faz eu servir ao meu irmão são as minhas motivações. E elas podem ser certas ou erradas. Ou pode nem existir motivação para isso, então eu nem faço. Percebe que tudo é gerado no coração? E aí o salmista fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Percebe? Percebe o que isso significa? Sonda-me, olha o meu coração, veja se tem alguma coisa que é ruim, que está fora do teu propósito, para que eu possa, de fato e de verdade, experimentar o que o Senhor quer. O que precisa fazer para você viver aquilo que Deus tem te prometido? A unção que Deus te deu. Unção de profeta, de mestre, de pastor, de empresário, de, de alguém com habilidades artísticas, habilidades manuais. O que é? Deus já te entregou? E o que você tem que fazer? Qual é o gigante que você tem que matar? Pode ser um gigante, pode ser um grande gigante, tá? Palavras familiares, pode ser um grande gigante. Você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz, você não nasceu para isso. São palavras, são gigantes. Dificuldades físicas, pode ser um gigante. Né? Imagina eu querer ser um jogador de basquete. Vai dar ruim. Né? Ou não é isso que Deus quer para mim, provavelmente não é, né? Ou eu vou ser a aberração, vou ser o cara que conseguiu fazer o extraordinário com baixa estatura. Então, seja coerente, tenha racionalidade. Deus te deu cabeça para pensar. Mas enfim, Deus pode fazer. Qual é a unção? Qual é o gigante que você tem que destruir? Qual é a unção que você tem que reconhecer? Não é porque Deus te deu uma unção de pastor que você pode desprezar todos os pastores. Não é porque Deus te deu uma unção de profeta que você pode desprezar todos os profetas. Não é porque Deus te deu uma unção de empresário que você pode desprezar todos os empresários. Não é porque você recebeu algo de Deus que você pode desprezar os outros. Davi não desprezou Saul. Davi não tocou em Saul. Porque Saul tinha unção. E olha que Deus já tinha rejeitado a Saul. Mas humanamente falando, ele ainda estava no lugar. Humanamente falando, ele ainda ocupava o lugar. E Davi não toca. Então o que Deus vai encontrar no seu coração?
uma raiz de rebelião, tudo você faz melhor, tudo você faria, não gosto, não tal, isso aqui, vai ser difícil reinar desse jeito. Você vai estar entre os 7 filhos de Jessé e não vai ser ungido rei. Para ser ungido rei, tem que ter um coração igual ao coração de Davi, e Deus quer gerar isso nas nossas vidas. Essa igreja, esse tempo, essa terra é uma terra de Davis, de homens dispostos a reinar, de mulheres dispostas a reinar. Mas não é reinar com orgulho, é reinar com o coração de Davi. A pergunta aqui é: como saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Ou como saber se eu estou fazendo de fato a vontade de Deus? Boa pergunta, dá um seminário de 3 dias. Uma pergunta excelente. Como saber o propósito? O propósito sempre vai estar, eu penso, ligado àquilo que queima no seu coração. Tá? Eu vi uma frase esses dias de alguém, deixa eu ver se eu acho aqui, muito forte sobre o propósito. Geralmente eu guardo, né? Quando eu vejo algo que fala comigo assim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O propósito, ele tem a ver com aquilo que queima no nosso coração. Olha a frase que eu vi aqui. Quando Deus nos faz queimar por algo a ser realizado, o pouco que temos em nossas mãos passa a ser o suficiente. Foi o pastor Luiz Hermínio que falou essa frase. O pouco que temos em nossas mãos passa a ser o suficiente quando Deus faz queimar por algo a ser realizado. Forte, né? Então, tem que queimar no nosso coração. Vou te dar alguns exemplos. Tem coisas que, como pastor, eu acho importante fazer, mas não queima no meu coração. Eu faço como pastor. No meu ministério pastoral, isso está envolvido. A pastora Carla também tem a mesma coisa, tenho certeza. Né? Mas não é algo que mais queima no meu coração. O que mais queima no meu coração é cuidar de líderes. É fazer, gerar, nascer líderes. Esse é um chamado para a minha vida. Então, aonde que é o celeiro de líderes? É na igreja. Por isso que eu sou pastor de uma igreja, por isso que nós somos pastores de uma igreja. A pastora Carla tem um chamado muito forte para a questão da cura emocional, né? A cura da alma. E aí, dentro da igreja, que ela é pastora, ela tem um celeiro, ela tem um campo fértil para trabalhar esse chamado específico. Então, olha só, se você não se importa com coisas... Estou tentando usar alguns exemplos que não sejam tão fortes para talvez você não entender de forma errada. Vou contar um testemunho, então. Olha só. Eu ouvi uma pastora dizer o seguinte, uma certa vez numa conferência. Se eu ver uma criança na rua pedindo esmola, eu dou a esmola, eu ajudo a criança, mas isso não queima no meu coração. Eu dou porque, como pastora e como ser humano, como uma mulher de Deus, eu preciso ajudar as pessoas. E aí eu uso o princípio bíblico para ajudar aquela pessoa. Mas se eu ver um casal brigando na rua, eu fico doida e eu tenho que ir lá e ajudar esse casal a resolver o casamento deles. Qual que é o meu chamado? O chamado é família. O chamado é casamento. Então, cuidar do casamento das pessoas. Vou continuar ajudando as crianças, vou continuar indo à igreja, vou continuar pregando, mas família é o meu chamado, é o meu propósito. Fica claro para você? Então, por exemplo, a Sulamita está perguntando aí o propósito. Por exemplo, Sulamita, se você... se intercessão é algo que você ouve Deus te chamando para orar. Você está no culto e você percebe que tem uma atmosfera que precisa clamar a Deus. Você percebe que o céu está aberto ou que o céu está fechado. Você se sente fortalecida após um tempo de intercessão. Deu chamada intercessão. Não, quando o que queima no meu coração é a adoração. Então, para adorar, aí ó, é um negócio forte. É um negócio forte. Tem muita gente que acha que tem chamado para adoração. E aí não tô só dando um exemplo, tá? Não tô falando nada.
Eu estou dando exemplo. Mas não quer estudar música. Marca um ensaio, reclama. Todo ensaio é difícil demais, mas tem chamado para adoração. Não tem, me perdoa. Tá? Não tem. O meu chamado não me cansa. Não é que não me cansa, não me pesa. Entendeu? Estar aqui com você meio-dia não é fácil pra gente. Tem um preço. Né? Para eu estar aqui meio-dia na quinta-feira, e aí quando a gente estava fazendo todo dia da semana, era todo dia da semana isso, a gente tem que fazer um remanejo na nossa agenda para eu poder estar aqui. Para eu poder estar aqui, a pastora Carla tem que estar em casa, as crianças têm que ir para a escola, tem criança sair da escola. Porque eu tenho filho igual você tem filho. Os meus filhos vão para a escola igual o seu filho vai para a escola. Entendeu? A gente almoça, janta, toma café igualzinho você. E aí, que hora que eu vou almoçar hoje? Não sei, nem sei se eu vou almoçar. Mas isso não me é pesado, apesar do sacrifício. Porque esse é um propósito de Deus na minha vida. Você está entendendo? Eu não saio daqui dizendo, ai, nossa, não aguento mais, nossa, que canseira tá aqui, nossa, difícil demais, nossa, me suga demais. Não, eu saio daqui leve, porque eu cumpri um propósito. Tá claro para você, não? Aí ela perguntou assim, como saber se eu estou fazendo de fato a vontade de Deus? É isso. Tá leve ou tá pesado? O que você tá fazendo? Tá te... não tô aguentando. Porque olha só, querido, vai sair uma frase, deve estar saindo já. Eu quero que você veja essa frase que Deus me deu. Nunca é pesado para o filho servir, porque o filho serve porque ele pertence à casa. Entendeu? Não é pesado eu lavar um copo na minha casa, porque eu faço parte daquela casa. Entendeu? Então, quando eu estou fazendo algo que eu faço parte, não me é pesado. Pesado é quando eu estou fazendo algo que não faz parte da minha vida. Tem coisas que eu faço que é pesado? Tem coisas que eu faço que é pesado. Tem coisas que, como pastores, eu e a pastora Carla, nós vamos precisar, e aí tem pastores online com a gente aí, é bom você entender isso. O fato de você achar que tudo que vai fazer é leve, aí você vai falar, então isso eu não tenho que fazer. Não, você tem que fazer até que você gere alguém que tenha um propósito, um chamado nessa área. Você tem que gerar um filho para ficar no seu lugar. Porque para ele não vai ser pesado e para você é. Eu sinto hoje, eu e a pastora Carla, e é muito legal porque a gente vai entrando, a gente não entende o que Deus quer falar, né? E Deus vai entrando nos negócios assim, muito legal. Eu sinto, eu e a pastora Carla, Deus movendo a gente de lugar, sabe? Até agora a gente fez um monte de coisa. Fizemos isso, temos aquilo, temos uma escola, temos a livraria, temos o Ministério de Ensino, temos a rede de homens, a rede de mulheres, a rede de jovens, a rede de kids, a rede de teen, a rede de empresários. E tudo meio que nasceu com a gente, foi nascendo com a gente. E aí hoje eu sinto Deus falar assim, agora solta isso aqui. Agora solta isso aqui. Isso aqui já tem quem faça. De vez em quando eu estou aqui na sala trabalhando e alguém vem e fala assim para mim assim, bispo, e isso aqui, como é que a gente faz? A gente escolhe vermelho ou amarelo? Eu não sei. Resolva você. É assunto seu. Como é que a gente vai fazer lá na rede e tal? Não sei. Eu já gerei o filho, agora é com vocês. Então tem muitas áreas na igreja que eu sinto Deus nos tirando. Nos tirando. Por quê? Porque agora Ele quer que a gente se dedique de fato ao nosso propósito. Eu sinto toda a presença de Deus quando eu falo isso com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual que é o propósito de Deus? Pastoreio, palavra, oração, cuidado de vidas. Sabe? Gerar pessoas. E aí eu não sei se você foi no encontro de pastores e líderes que nós tivemos. Que ambiente leve, que ambiente gostoso, que ambiente... Palavra fortíssima. Para eu pregar foi difícil. Mas ao mesmo tempo que estava difícil, estava leve. Por quê? Porque eu estava dentro do propósito de Deus para a minha vida. Eu estava fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Entendeu? Então, queridos, tem uma coisa muito difícil para você. A não ser que seja algo que Deus está fazendo você gerar, porque alguém tem que gerar. Alguém tem que gerar.
a não ser nesse ponto, talvez não seja o propósito que Deus tem para você. Precisa achar o teu propósito. Não é moleza, não. Tá? Expliquei, acho que bem explicadinho. Não é porque eu estou fazendo o meu propósito vai ter tudo fácil. Não. É difícil, mas é leve. Entendeu? Tem coisas que claramente não é meu propósito. E é difícil demais para mim. Pesa demais. Mas eu faço. Preciso fazer. Eu sou pastor. Estou na frente. Até o dia que tiver alguém para fazer no meu lugar. Amém?